Eu vejo o time do Fortaleza. Agora, pronunciamento do presidente da SAF. Foi. Presidente do Conselho. 20 minutos, Presidente, quase. não sei, que negócio de... Isso, pelo amor de Deus, só faltam pedir cadeia nacional. Nós precisamos superar isso. O time do Fortaleza não pode, de novo, ser um exemplo de divisão. Sabe? Tem graça nenhuma esse retorno ao passado. Quando a coisa funciona, quando o time é sociedade anônima, que tem uma estrutura verdadeiramente empresarial, não aparece ninguém. Não tem presidente de SAF, não tem presidente de conselho. Aparece o senhor para trabalhar, o treinador, e o pau canta e acabou. Agora não. Agora já tem uma oposição. Eu acho até democrático, eu entendo perfeitamente, mas a gente sente que não há necessidade. A hora é de unir. Já é tão pouco, né? Os recursos já são tão poucos. O momento já é delicadíssimo. Delicado, as dificuldades. Aí volta o futebol cearense a essa frescuragem, que é como eu denomino, sinceramente. Não me anima, sabe? Tá ouvindo a palavra daqueles que discordam, que foram contra, que formaram oposição, aqueles que já foram e que voltaram e que saíram de novo. Olha, é o tipo do espetáculo que eu dispenso, sabe? É o tipo do assunto que, sinceramente, se dependesse de mim, eu nem destacaria. Essas coisas são feitas normalmente, rapaz. É isso que a gente diz todo dia. Vocês já ouviram falar em fofocagem, em briga de comadre, em futebol da Europa? Lá funciona, cara. Você não sabe nem quem diabo é fulano de tal, ou Beltrano de tal composição. Nada, você só sabe que é o treinador, o jogador e no máximo o senhor. Nem o senhor não tem isso. Aqui não. Aqui é preciso, sabe, estraçalhar. É preciso dividir o pouco que já tem. Olha, eu já estou de saco cheio. E acho também que é um assunto que não anima absolutamente ninguém. É, mas é um assunto que interfere demais na vida do clube, principalmente por esses bastidores políticos. Breno Rebouças, muito boa tarde pra você, meu amigo. Mas precisava alguém do Fortaleza falar alguma coisa, né, Breno? Sem dúvida. Boa tarde pra você, boa tarde pro Wilton, pra todo mundo ligado com a gente aqui no Jogada Segundo Tempo. Eu discordo do Wilton. Acho que o pessoal que comanda a SAF do Fortaleza precisa falar, precisa se posicionar, especialmente no momento em que há contestação de algumas pessoas que são conselheiros a eles, que acabaram de ser eleitos para o próximo biênio, né, para o próximo mandato. E são essas pessoas que definem o futuro do futebol do clube. São essas pessoas que, por exemplo, cobram do Pedro Martins, que é o CEO. São essas pessoas que estão tratando de rescisões, que vão tratar também de contratação, porque toda a questão financeira passa por eles. Eles gerem tudo que tem a ver com o futebol no Fortaleza. Então é óbvio que eles têm que falar, porque o Marcelo Paes, quando era CEO, ele concentrava tudo. Agora não, e o Rolim Machado, que é o presidente da associação, já falou, a partir de agora, não vai ter um rosto só. Cada um fala pelo seu setor. Então eu acho que a SAF precisa falar sim. Quando eu vi que eles marcaram para amanhã a coletiva, eu falei, que bom que eles vão falar. A gente até tinha tentado ouvir o Bruno Caos no nosso Jogar a Terceiro Tempo, que eu acho que é necessário que ele também se pronuncie. E amanhã ele vai falar, já tem vídeo que o Fortaleza divulgou, mas amanhã ele vai ser questionado pela imprensa sobre pontos que são importantes pra gente entender quais são os rumos do Fortaleza em 26, qual é a real situação do Fortaleza hoje financeira, o que o Fortaleza vai ter pro ano, o que ele vai poder investir, o que ele precisa vender, o que ele já arrecadou com essas vendas. Tudo isso precisa ser esclarecido. E quem comanda a SAF, que gera o futebol, é que tem que falar sobre isso. Então eu acho que é importante que eles falem. Eu concordo quando o Wilton fala que o torcedor quer saber de futebol, de bola rolando, das quatro linhas. Mas o que acontece nas quatro linhas, muitas vezes, é um reflexo do que você faz fora delas. Porque a definição, os caminhos que você toma, quem controla o leme do barco que o clube está, é quem está gerindo na parte administrativa. Então acho que eles precisam se posicionar sim. Olha, eu acho que eu não fui compreendido ainda. Pelo menos dentro do que eu falei. Eu falei aqui em continuidade. Eu imaginei, e todos nós ficamos quase que convencidos, de que isso é um estágio. Certos estágios já passaram. Já passaram. Essa história de cada um tem um rosto, cada um vai falar, tá errado. Tem que ser um CEO. Ele é a figura central. Ele foi inventado para isso. Não, vai ouvir o conselho, vai ouvir a SAF, vai ouvir isso, vai ouvir aquilo. Errado.
Tem que ter concentração num só. Mas é porque esse negócio de 20 mandos. O CEO... Mando de todo... Não, olha. Não, calma, deixa eu fora. explicar pra você. Tô É fora porque o disso aí. Marcelo Paes era o CEO da SAF e do Fortaleza. Tá certo. O Pedro Martins, ele é o CEO de futebol. A preocupação dele é somente com o Sim, futebol. pronto, então é ele que tem que falar. Essa história de estar presidente de conta, todo mundo dando, não, nós vamos ter várias opiniões, se vangloriam disso, eu acho uma droga isso. Tem que ser um senhor competente que resolva o futebol. Precisa de ninguém estar falando, não. Presidente de conselho, de SAF, disso e daquilo, não. Eu acho que tem que acabar com essa... Não, todo mundo vai ter ouvido. Pra quê? Ouvido pra quê? Ora, essa história E cada tem setor que tem se... seu- tem seu gestor, WB. mas o futebol mudou. O futebol Que é que o CEO mudou. de futebol vai falar de finanças? É, mas o futebol mudou. Você quer saber do senhor. O senhor é que comanda. Ele é a figura central. A parte de ele campo, não sim. vem aqui De apenas futebol. para fazer figuração, não. Entendeu? Essas outras questiúnculas, quem é contra quem é a favor, isso não interessa mais. Tem que ter uma figura central. Essa história de dividir o poder, a própria história mostra na organização dos países, nas organizações políticas, quando todo mundo meteu a mão, a colher na panela, o negócio não deu certo. Tem que haver uma concentração, tem que ter uma figura centralizadora. Não, porque era tudo em cima do Marcelo Paes, era para ser mesmo. Ele foi criado, a função foi criada para isso. Isso é modernidade das coisas. Não adianta todo mundo, casa de fuxico. Mas não é isso que garante, não, Não, WB. Só tinha um rosto e o time caiu pra Série Não, B, sim, WB. Fez mas uma peraí. temporada horrorosa. Ora, então, olha, eu só tô dizendo que você não é só isso tá que olhando pra resolve. queda. Claro que não. Você Eu só tá olhando pra queda porque você não olha Você tá para os falando, 4 você tá anos de falando sucesso. que isso é o motivo Ah, de dar errado, se dividir. negativo. Claro que não. Ano passado Não. só tinha um rosto que Não, falava e e o tá time certo caiu. que foi muito Então, bem. a questão é, o problema do Fortaleza E não é se foi fala muito um, se bem. fala 10. E O foi problema é muito resolver bem. a situação atual do time Não. e ser transparente. Tequerone O que o torcedor quer é Jesse. transparência, Não. saber como é que tá o Fortaleza hoje, que Você muita gente tá não errado. sabe. Que a gente não sabe quanto é que tá entrando, quanto é que o time vendeu, quem é que ele vai contratar, o que Você, ele pode rapaz. investir. É isso que precisa ser dito. Vixe Maria, pronto. Eleito próximo presidente de qualquer saco. Eu tô achando Não, eu ótimo. mesmo não. Tô achando ótimo o debate de vocês, mas tem muita sentido. gritaria besta aqui. Não, mas tem sentido dos dois lados, das duas perspectivas. Mas aí, até vendo do ponto de vista da centralização, WB, que você está pontuando, o Bruno Caos, do ponto de vista administrativo, ele é o cara para falar. Se a gente for escolher um cara do Fortaleza, é ele. Isso Porque- devia ser o intramuros. Ele não tem que estar dando entrevista nem dando esclarecimento, não. Intramuros, resolve lá, entre eles. Não, mas aí Entendeu? O resto é o senhor que vai cuidar, é o time. Agora pronto. Não, Fala eu- o presidente da SAF, o presidente não sei o quê, o presidente da escola de samba. Não. Chama o pessoal Unidos do Mucuripe, não sei o que lá. Isso não existe, rapaz. O Niso do Acabou, Mucuripe, rapaz. esse bloco seria Ora. bom. Mas o que você Unido- tá... O Niso do Mucuripe seria ótimo. Pronto, é lá, Mas, escola mas de o que você samba tá lá. falando Chama aí... lá. Ele dá opinião também. Eu entendo o que você tá falando. E você fez o seu destaque inicial, a abertura do E eu boto é programa, pra moer. falando sobre as divisões e a necessidade de união e tudo mais. Eu entendo o que você está falando. Você está falando da questão política, de como isso interfere, de como a segregação, o estabelecimento de alas, de divisões, isso faz mal para o clube, e de fato faz. No caso do Bruno Caos, eu acho que ele não deve entrar nesse aspecto aí, porque ele é o presidente do Conselho de Administração da SAF. O Pedro Não tá dando Martins, entrevista, não. ele é o CEO do futebol. Ele é o CEO do futebol. Tudo que acontece relacionado ao futebol, contratações, saídas, chegadas e etc., passam por ele, pelo Pedro Martins. E não pela SAF, por exemplo, pelo Bruno Caos, que é um conselho muito mais do ponto de vista administrativo. Quando ele vem a público hoje para falar, e eu acho que ele deveria, ou alguém do Fortaleza deveria falar, é porque tem acontecido muita coisa no Fortaleza. E quando você não chega, quando o clube não vem e comunica, aí fica nesse disse-me-disse, nesse burburinho, na história da oposição lá, que pode gerar uma narrativa diferente, e aí você aumenta as intrigas, você aumenta o ruído na comunicação. Então acho que a ideia do Bruno Caos, ela é muito mais de trazer essa visão do clube, explicar um pouquinho o que tem sido feito lá no dia a dia do Fortaleza, meio a esse momento de reformulação. Olha. A fala dele é para o torcedor. O torcedor, acho que precisa ter acesso a isso. O torcedor é o patrimônio do clube. Você é um defensor dessa ideia, de que o maior patrimônio, o maior ativo que o clube tem é o seu torcedor. Ele precisa saber o que se passa em Intramuros. Me diga uma coisa.
durante os 4 anos em que o Fortaleza brilhou intensamente. Marcelo Paes, posso falar do Marcelo porque ele decidia. Eu não me lembro de nenhum comentário sobre SAF, sobre conceito, sobre nada. Não se falou em outras figuras, a não ser no treinador, nos jogadores e no CEO Marcelo Paes. E só. Tudo tranquilo, sereno, sem discussão, sem pronunciamento na Voz do Brasil. Nada. Absolutamente nada. Era o Marcelo Paes que fazia aí tudo. na hora, sim, o Marcelo. E fez muito bem. E concentrou poder, porque cabe ao senhor concentrar poderes. Essa posição foi inventada, criada exatamente para isso. O grande grupo tem o seu senhor, que é o nome escroto aqui para nós que inventaram. Podiam inventar qualquer outro, como é gerente. Ah, muito melhor. Quer dizer aí, CEO, PPP. Essa besteira, essa frescuragem colonizada. Essa que é a verdade. Se eu for então, fazer a na época tradução, da aí face, você fica ninguém danado falava aqui. Em reunião do conselho, vai falar o presidente, vai falar seu Rolim. É Rolim, era? Presidente do O Rolim Machado. Era Rolim. Da O Rolim eu associação. vim saber que ele era presidente nos últimos dias. Na época que estava bem, era o time, o CEO, o treinador, o departamento de futebol. Ninguém falava, agora cheio de poderes. Agora tem poder falando de todo lugar. Aí é pra poder, viu? A sensação que a gente tem é que, de fato, o Marcelo Paes, ele tinha a chave do Fortaleza. Então pronto, é pra ter Tudo mesmo. era ele. A sensação que dá é isso. Tudo de bom e de ruim era ele. Claro. E agora, as pessoas que lá estão percebendo que, a gente colocou muito poder nas mãos de um cara. Não, tá errado. Esse Tem que cara botar. saiu. Ou Esse cara tem ou não saiu e tem. foi embora. Não, não é assim então não não. dá mais pra ser Assim assim. não. A avaliação é essa. Lá vem. Não, tá errado. Tá errado, então manda o rapaz de volta. Você não vai mandar nada aqui. Que era bom era o Marcelo Paes. Você vem, mas você vai ter que dar satisfação à prefeitura, ao governo, ao Lions Clube, ao Rotary. Ora, pinóia. Peraí, rapaz. Vamos acabar com esse negócio, essa divisão, essa besteira. Futebol vai viver de pronunciamento, de entrevista, de direito. Para lá. Eu não aguento mais isso, não, rapaz. O WB, Ora, quem vai falar são as pessoas que cobram ao CEO. Olha, deixa eu... Eles são. O CEO é um contratado. Ele é contratado no Conselho da SAF. Problema é o conselho deles que lá. pode tirar ou colocar Problema lá. deles lá. Eles têm que resolver lá. Você já viu aqui o presidente Mas do conselho a do coletiva. Flamengo? Tu viu aqui conselheiro do Flamengo? Tu viu aqui Não é do CEO Conselho do Flamengo? Deliberativo, é o Conselho da SAF. Eu sei, eu é tô o só grupo dizendo. que gere toda a questão de como vai... Burocrática. Burocrática da parte da SAF, Pronto. exatamente. Você disse Mas tudo o que é bem. essa questão burocrática? O que é que o time tem pra Sim. investir? Qual o tamanho da dívida do time? Se ele tá conseguindo vender? Tudo isso precisa ser O senhor esclarecido. resolve o CEO tudo. de futebol Epa. não sabe disso, não. Sabe, tem Ele que tá saber. preocupado quem é o lateral que vem, Não, quem é o peraí, atacante que falta, não, se tem não. proposta chegando pra mim. Não. É isso que ele se O preocupa, senhor tem que saber, é quem vai falar sobre isso. Vai falar sobre o lateral, vai Isso, dizer porque sobre isso, sim. ele, o senhor, Mas sobre a que vai situação vender, do vai. clube, não O é que- ele. Não. Resolvem Já chegam. e chegam pra ele e ele é que tem que concentrar. Ele foi criado pra isso. Ele não é um pau mandado qualquer, é o que eu quero dizer. Mas é do ou futebol. ou não façam, ou não inventem essa história de SAF pela metade ou coisa que o valha. Mas ele tem que concentrar mesmo. Se você vier pra aqui só pra ir pra praia e tal, e almoçar lá, não, que diabo é que ele veio fazer aqui? Ele é o cara, rapaz, ele foi inventado pra isso. Ele é mais ou menos como o treinador. O que é o treinador? O treinador foi um sujeito inventado, tá compreendendo? Para ficar entre a insatisfação do torcedor e a burrice do dirigente, da incompetência do dirigente. Ele é a luta do rochedo contra o mar. Rapaz. Sabe o que é que ele é? O crustáceo. Ele é o crustáceo. Então inventaram o CEO pra isso. Rapaz, eu quero lá saber, eu tô achando- porra, de coisa de, eu tô achando de pronunciamento de ninguém, rapaz. Você não quer um CEO, não. Você quer um dono pro time. Não, Você quer um senhor. dono. Você quer uma Pronto. pessoa que chegue lá e mande em tudo. Você quer um dono. E é pra mandar, Não, meu mas amigo. não tem dono, não, meu amigo. Ele veio como Acorde. contratado como funcionário do clube, rapaz. Acorde, você, meu querido e expressivo narrador. Você... Você, eu não tô me compreendendo. Não, eu tô falando sério. Você é um recalcitrante.
Recalcitrante. É Aí é que são ela. Ligaram lá na Eita, Praça pá, Barreira. precisa Eu da- não sou apoplético. Isso Não, Apoplético. não, apoplético sou eu. É, apoplético, Apoplexia totalmente. é comigo. Hoje tá Mas totalmente não é apoplético. porque eu falo e gritando, é porque eu sou loquaz. Avalie. Loquaz. Eu sou loquaz. É loquacidade. Eita, loquacidade Eu só demais. sei. Olha, eu só Ei, sei. Chicotinho. Eu só sei dizer as coisas gritando. Berrando. As né? verdades, Gritando, berrando. as verdades precisam ser ditas em voz alta. Bradando. Eu estou com as massas e as massas derrubam qualquer convite. E tá encerrado o papo. Vamos fazer o seguinte, tá encerrado não, que eu vou chamar a Fernanda Alves pra ela trazer o Bruno Caos, falando agora que ele vai adorar Ei, mesmo. agora ele vai gostar. Boa tarde, Fernanda Alves, tudo bem? Fernanda Alves. Que foi que ele disse, esse homem? Boa tarde, André, para você e todo mundo que nos acompanha. Depois desse momento apoplético, vamos 100% trazer apoplético. aqui o Bruno Caos, que Apoplexia é... do seu Você estado gosta, né, puro. Fernandinho? Você gosta. Ah, eu gosto. A molecada. E aí nós vamos trazer agora o presidente do Conselho Administrativo da SAF, o Bruno Caos. Ele fez um pronunciamento que está lá nas redes sociais do Fortaleza, e aí nós vamos trazer aqui alguns trechos do que ele fala em relação ao clube. O primeiro deles é quando ele explica sobre o porquê de as contratações não estarem acontecendo no fluxo que o torcedor imaginava que fosse existir no início desta temporada. Por mim, eu estava comprando vários jogadores do mundo inteiro, técnicos, jovens, aguerridos e tal, mas a gente tem que ter responsabilidade, né, para poder trabalhar com o que a gente tem, né? Então, isso nasce, toda essa discussão, tá, em conjunto com a comissão técnica, quando se fecha um determinado nome, o próprio Pedro ajuda a ir lá no mercado e depois a gente vai sempre olhar a diretriz do elenco como um todo. Entre as formações lá de lateral esquerdo, lateral direito, do extremo, da zaga, dos goleiros, etc., trabalhando o orçamento que está disponível para a gente poder efetivamente executar esse desafio, que é formar um time super competitivo para a Série B do Campeonato Brasileiro. Ele também explica os critérios que o Fortaleza tem utilizado para as chegadas, que já aconteceram, que foram de 4 atletas, e também sobre os processos de negociações de rescisão e empréstimos de atletas que estão no Fortaleza para outros clubes. Toda decisão de empréstimo de jogador, de venda de jogador, de compra de jogador ou de empréstimo de um jogador vindo do outro clube para cá, sempre vai seguir critérios esportivos, técnicos. Estou aprendendo muito ao longo dos anos, mas não é minha expertise, e vai passar por decisões que vão olhar o econômico financeiro do clube, que aí sim eu entro, porque essa sim é a minha expertise em ajudar o Fortaleza Esporte Clube. Ele pontuou também dentro do pronunciamento sobre o planejamento do Fortaleza. Muito se fala sobre 2026, mas ele fala que o início deste novo momento do Fortaleza é agora para resolver os problemas em 2026 e uma projeção para os próximos anos. Nós não estamos olhando o Fortaleza só para 2026. É claro que as decisões são muito baseadas aqui em 2026, principalmente nesse momento, porque é um momento de reestruturação, é um momento de saídas de alguns atletas, entrada de outros atletas, etc. Então, a gente, inclusive, vê algumas coisas que saem na mídia em relação à venda de um jogador, algum empréstimo, etc. Infelizmente, eu gostaria de chegar aqui, cada contrato assinado, eu fazer um detalhamento desse contrato assinado, etc. Mas nós não podemos fazer isso enquanto a janela não fechar. Porque existe todo um planejamento de estruturação e que todas as tomadas de decisão eles estão num conjunto. E se eu fizer divulgações de informações que são estratégicas para essas negociações, eu posso atrapalhar as próprias negociações e dar um tiro no pé do Fortaleza. E para finalizar os trechos que a gente separou das falas do Bruno Caos, ele diz que esse processo de transparência do clube que foi prometido pelo presidente Rolim nesse novo momento do Fortaleza, deve acontecer depois ali do dia 3 de março, que é justamente quando fecha essa janela, e ele garante isso ao torcedor tricolor. Então, a gente tem que até pedir um pouco de paciência para o torcedor, né? E eu vou até conversar com o Pedro, com o Rolim, que
Passado a janela, que termina em 3 de março, a gente vem fazer um panorama geral do que foi toda essa estratégia, o porquê da movimentação X, Y, Z, para dar transparência para o torcedor que todas as decisões que estão sendo tomadas, elas estão passando por análise técnica do ponto de vista esportivo e todas as decisões tomadas estão passando por uma análise econômico-financeira para a geração de valor para o Fortaleza Esporte Clube. E todas as decisões tomadas, muitas delas são decisões muito difíceis e que a gente precisa tomar no sentido de proteger o Fortaleza para o ano corrente e os anos seguintes. Tá aí, ele falou sobre a SAF também, explicou como é que foi feito o processo, sobre o que vem pela frente de criarem comitês para poder organizar essa questão estrutural da SAF do Fortaleza, pensando para os próximos anos. É um pronunciamento, André, de quase 20 minutos, onde tem muitos detalhes também sobre esse primeiro momento, e o Fortaleza também promete que os outros membros do Conselho Administrativo da SAF também vão se pronunciar através desses vídeos para ser um diálogo mais próximo com o torcedor. Tá aí, alguém precisava falar. Eu acho que nesse momento alguém precisaria dar uma posição, porque tem acontecido muita coisa no Fortaleza, nos bastidores, e quando o clube, de maneira institucional, ele não se posiciona, independente de quem seja a figura que vai se posicionar, mas ele dá margem e até contribui para que haja uma alimentação desses ruídos, desses burburinhos, como diz meu amigo Samuel Conrado. Então, tem certas falas, disse-me-disse, questão política envolvida, que vai se alimentando disso. Quando uma figura do clube institucionalmente vem e se posiciona, acaba pelo menos colocando panos quentes para que internamente se tenha tranquilidade para trabalhar. Esse foi um erro que a gestão passada cometeu. A gestão passada tratava... Cometeu porque não deu certo. Não. Cometeu porque não deu certo. Não, eu acho Os resultados... Houve falhas, existiram, a verdade é essa. Mas o que foi considerado tudo por água abaixo, não prestou nada. Não. Né? Não, prestou não. Não prestou nada Eu não porque sou o time dessa caiu, filosofia, teve a queda. não. Não, mas foi. Mas é assim. Eu não sou O resultado é até esse. porque eu, voltando lá atrás, eu sempre disse que eu não tiraria era nem o Vojvoda. Eu ficaria, se fosse pra cair, caía com o Vojvoda. Não, aliás, o Davidson, por você, não teriam contratado. Também não Pronto, teria. Tudo opinião. Também não teria. Erros são cometidos, foram Mas cometidos. a questão que eu falo é do perfil da gestão anterior de tentar minimizar certos problemas e de não tratar com a transparência devida o que deveria acontecer. Por exemplo, a saída do Alex Santiago do Fortaleza, que está se colocando agora como outro personagem que quer voltar. O Alex Santiago saiu brigado do Fortaleza. E A foi verdade isso é que essa. fez o Fortaleza juntar resultado? Calma. Não, daqui a pouco Deixa o eu Alex falar. Santiago Deixa vai. eu terminar o Você raciocínio. não deixa Não, mas eu não aguento, eu falar. fico sem paciência. Mas deixa eu falar. Não é possível. Eu tô explicando. Pois explique. Eu vou lhe explicar. Seja mais breve. Porque não é muito engraçado. É um né? monstro, viu? É um Seja monstro. mais breve. Cara, só na abertura passa 15 minutos. Eu tô sugerindo. Tá pedindo né? pra fazer mais. Sugestão, né? A questão, W, é porque o Fortaleza internamente, ele tinha problemas. Tinha problemas de relacionamento, problemas políticos, questões internas. Mas era tudo tratado apenas intramuros. Pronto. Mas isso foi um problema. Pronto, meu amigo. Mas é isso que eu tô falando, isso foi Roupa um problema. suja não se lava fora de casa. Mas não se tá lavando roupa suja. Sim, mas eu tô só lhe dizendo. Se Se tá tinha dando- problemas e eram resolvidos, é porque estava tudo dentro do devido plano. Não ficou. Não precisava Esse é o ponto. publicizar, não. Mas esse não é o precisa, ponto, WB. Olha, roupa suja não se lava na rua. Mas esse é o ponto. Não, é não. Foi não. isso que Tudo fez se dar resolve errado. lá. Não precisa estar o depoimento de um, de outro, porque esse é esse, eu saí e não sei o que, é cheio de heróis. Aí é que Dos tá. heróis que largaram. Você tá concordando Não, comigo tô não. sem saber. Tô não. Porque você tá sendo Neckerone contra o gestos. disse-me-disse. Não. Você tá sendo contra o cada um chegar Olha, e querer falar o que aliás, bem eu entende. devo até dizer o seguinte, o Bruno Carlos, estou vendo a figura pela primeira vez, entendeu? O sobrenome de prestígio, tradicional e de respeito, né? Todo mundo sabe da história da família Carlos na política, na vida social desse estado. Não desejar felicidade a ele. Fala, não, porque tudo será resolvido num colegiado. Já vinha sendo. Já vinha sendo. Sem precisar, tá dando uma declaração sendo de radical. cada setor, porque contrataram isso e aquilo. Você tá sendo Não muito há radical. necessidade.
Não havia nada efervescente. Você Estava está dando tudo sendo certo. inflexível. Tudo que o time fazia era certo. Estava ganhando, estava isso. Perde uma temporada, leva uma pancada, por outro aí não presta nada. Aí voltamos ao sistema antigo, sabe? Aos hábitos antigos. É isso que eu lamento, sinceramente. Porque essa história, por exemplo, prestar conta todo mês. Pô, isso é negócio do tempo, sei, da Roma Antiga. Vamos colocar um balancete todo mês pro torcedor. Poxa, isso já Por que era. que o torcedor não pode saber a mas movimentação isso do time? Não me venham com Isso é isso. transparência, WB. Peraí, que Isso é pinóia de transparência. transparência. Porque Você sabe o que é o compliance? O que o clube ganha escondendo isso Já do tem, torcedor? ó. Sempre reclamou da blindagem do Não, clube, que peraí, o clube se fechou demais. Não, Agora que é o clube outro tá aspecto. querendo ser É outro transparente, você tá aspecto. reclamando Outro também? aspecto. Não, questão só Tá do sendo contraditório. do silêncio com relação a uma certa barreira colocada. Ali é uma outra questão. Eu estou falando aqui da coisa interna, como funcionava. Então, essas coisas, sabe, da carta de ABC, elas não podem retornar, porra. As coisas eram resolvidas lá, não tinha problema, não tinha efervescência. Não, a compliance, Tinha peraí, deixa eu te efervescência. explicar. Ai, o torcedor Olha, é que aí não é que- ficava sabendo. Exatamente, é A esse o efervescência ponto. ela teve durante o ano de 25 todo internamente. Resolvido lá não dentro. Não se foi, saía. não e foram foi. essas efervescências Não, que é levaram porque- o Fortaleza pro caminho que ele tomou. Exato. Você Foram é essas engenheiro, efervescências. você é engenheiro de obra acabada. Não, você. não é obra acabada não, É, WB. sim. O racha que tinha dentro do Você próprio não falou departamento nada. de futebol se sabia há muito tempo. Teve Se problemas. sabia há muito tempo. Teve problema, que problema todo time tem. Isso não é nada novo. Eu estou me referindo a aspectos que não precisam ser repetidos, sabe? Que não podem ser mais usados. É a isso que eu me refiro. As coisas evoluíram. Não deu certo, então se acaba. Rapaz, nós estamos ainda voltando a um futebol onde um resultado de um jogo decide se um trabalho do treinador continua ou não. Nós não podemos retroceder. Mas ninguém É tá a retrocedendo. Tá. Tá, o não. modelo é. Vamos o fazer o modelo seguinte, já na chega hora desse do assunto. comercial. Tá na hora Não do chega não, comercial. peraí, não é assim não. Tá na hora do comercial. Olha, deixa eu dizer uma coisa. Chibatinha A- tá falando. A Tá na hora compliance. do comercial. A compliance existente Tá na hora do comercial, internamente no mano. clube é Tá que na hora do dava, comercial, tinha que mano. dar conta de tudo isso. É uma questão interna. A compliance são normas, mas que intramuros se resolvia. É porque não deu certo no ano e se destrói tudo. Não é isso. Eu sou contra isso. Se volta a modelos Você está ultrapassados. Não, vocês entendendo errado. são recalcitrantes. Intervalo, Pronto. a gente volta já. Pegou fogo o primeiro tempo aqui no Jogar no Pegou Segundo nada. Tempo. A gente volta já. Já chega, mano.